Agora, dando sequência, a nossa próxima apresentação é da professora doutora Ângela de Bernardi Dantas, que ela possui mestrado, doutorado e pós-doutorado no Departamento de Hidráulica e Saneamento na área de pesquisa de tratamentos de águas de abastecimento. Ela é autora de vários trabalhos científicos, também possui coautora de livros e técnicas de tratamento de água. E, atualmente, ela tem experiência na área de engenharia sanitária, com ênfase em tratamento de esgoto, atuando principalmente nos segmentos de tratamento de água. E ela também possui, atualmente, é professora pela Universidade de São Paulo e Gestão Ambiental da... Só um minutinho. Desculpa, gente. Ela é professora e pesquisadora do programa de mestrado profissionalizante e doutorado em tecnologia ambiental pela UNAERP. Desculpa, professora. Não entendo nada, desculpa. Vou deixar minha água aqui, essa minha crise de tosse. Pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer a comissão organizadora pelo convite, a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre tratamento de água. E eu gostaria de iniciar pedindo desculpas, porque eu estou com uma crise de tosse, já faz 10 dias, então espero não ter que interromper toda hora para tossir. Eu já comecei. Tá, joia. Tá. Vai. Então, a ideia dessa palestra é tentar condensar algumas informações a respeito dos problemas de qualidade da água que a gente tem tido nas nossas ETAs e sensibilizá-los de alguma forma sobre o que podemos fazer para que as águas distribuídas tenham uma melhor qualidade, principalmente nos mananciais que recebem contaminação. Então, em função dos diversos usos da água, nós temos os critérios que devem ser obedecidos, e o nosso foco aqui hoje vai ser realmente falar sobre as ETAs para abastecimento público, né, as águas que têm que atender a portaria 2.914 do Ministério da Saúde. Então, a água, pessoal, ela é H2O mais impurezas químicas, inorgânicas, orgânicas, microbiológicas, radiológicas e físicas. Então, a primeira pergunta é: existe água pura e cristalina? A água é boa? A água precisa ser tratada? Então, é que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Poxa, eu estou apanhando aqui, hein? Aí. Então, a poluição de um recurso hídrico, ela resulta principalmente do lançamento de efluentes industriais e efluentes domésticos e atividades agrícolas. E essa poluição ela causa alteração nas características físicas, químicas e biológicas das águas. Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu tirar essa cadeira daqui, ó. Melhor. Vai. Então, nós temos várias fotos aqui em que você tem, em alguns casos, até resíduos sólidos sendo lançados nos nossos mananciais, resíduos industriais, esgoto doméstico. E aí começam os problemas, né? Então, para quem está nas operações, né, e projetando e pesquisando o tratamento de água. Então, hoje, né, em termos de desafios, nós temos os organismos patogênicos possivelmente presentes nas águas. Entre todos eles, os mais difíceis de serem removidos no tratamento convencional, que é o que a gente tem na maioria das nossas ETAs aqui no Brasil, são os protozoários, Giardia e Cryptosporidium. Porque bactérias, vocês vão ver daqui a pouquinho que não tem problema. Então, essa tabela, ela mostra de uma maneira bem resumida
E é interessante exatamente a resistência desses organismos patogênicos à ação de diferentes oxidantes desinfetantes que são usados no tratamento de água. Então, nós temos aqui cloro, que é o principal desinfetante usado no Brasil, as cloraminas, no caso de ter o cloro combinado sendo formado, dióxido de cloro e ozônio. E aqui, os organismos que estão sendo inativados. Esse valor aqui dentro dessas tabelas é um parâmetro chamado CT, que é a dosagem vezes o tempo de contato. Então, hoje, o que a nossa portaria fala? Que a gente tem que ter ausência de E. coli a cada 100 ml na água distribuída. Vocês estão vendo que o CT, quando eu uso cloro, que é o principal desinfetante, então, nosso usado, ele é muito baixo, olha, 0,05. Então, se colocar 1 miligrama por litro de cloro, em 0,05 do minuto, é inativo o nosso indicador, que é a exigência na nossa portaria. Entretanto, se você tiver giardia, os protozoários, Giardia e Cryptosporidium na água bruta, olha o que mostra se você tiver como única barreira o cloro como desinfetante. Você precisaria de um CT, no caso aqui do Cryptosporidium, de 7.200. Então, isso dá um tempo de contato inviável dentro de uma estação de tratamento de água, de uma rede, para você inativar esse tipo de protozoário, esse tipo de organismo patogênico. O que seria necessário? Você teria que ter oxidantes mais fortes do que o cloro em casos de águas contaminadas. É uma opção, o uso, por exemplo, do dióxido de cloro ou do ozônio, em que o CT reduz muito para esses dois oxidantes. Então, esse é o primeiro problema, né? A gente sabe que hoje, boa parte dos nossos mananciais, ocorre a presença desses organismos Cryptosporidium e Giardia. Então, nós temos uma ETA convencional em que se aplica cloro e o cloro não inativa esses organismos. Então, esse é um dos problemas. Nós temos também o problema das microalgas e cianobactérias. Aqui são alguns gêneros que ocorrem nos nossos mananciais que estão sujeitos à eutrofização. Então, a anabaena, a límblia, microcistes, plantotrix, cilindropermopsis, são alguns deles. Né, e acontece essa eutrofização exatamente consequência do aporte de nitrogênio e fósforo nos nossos mananciais, que é decorrente da poluição. E o que essas microalgas e cianobactérias causam no tratamento de água? Primeiro que algumas cepas tóxicas liberam toxinas, por exemplo, microcistina, cilindropermopsina, saxitoxina, que são extremamente tóxicas aos seres humanos. Podem causar problemas de odor e sabor na água distribuída, são precursoras da formação de compostos orgânico-halogenados, como ácidos holacéticos e trialometanos, que também são cancerígenos e estão na nossa portaria. Consumo elevado de produtos químicos, então aumenta a demanda de oxidantes, coagulantes, auxiliares de floculação e filtração. É necessário o uso dos adsorvedores, porque as toxinas liberadas por essas cianobactérias, elas não são removidas no tratamento convencional, precisa da adição de por exemplo, um carvão ativado. Nas ETAs convencionais, esse floco formado, quando você tem as algas e cianobactérias, a tendência de flotar nos decantadores, esse material ser carreado para os filtros, e também aspectos visuais. Ou seja, para quem tem uma ETA convencional, opera uma ETA convencional com decantadores e tem mananciais eutrofizados, eu acho que deve saber bem o problema que é a qualidade da água produzida nesse contexto. Então, é exatamente isso. Quando você tem os precursores, as microalgas e cianobactérias são um tipo de precursor, além da matéria orgânica natural, em contato com a oxidação, podendo ser o cloro ou até outro oxidante, formam esses subprodutos. Trialometanos, ácidos holacéticos, são esses dois grupos estão na nossa portaria, e esses outros não, alacetonitrilas, alacetonas e tricloracetaldeído. Estudos epidemiológicos, né, mostram que são mutagênicos e teratogênicos esses compostos. E aqui eu estou mostrando um trabalho que foi feito em 2005, lá na USP em São Carlos, que eu acompanhei de perto.
o foco era o tratamento de água, então era como remover as microcistinas no tratamento de água, usando carvão ativado, era uma das técnicas. E a pesquisadora, no caso, a Kuroda, ela partiu para a realização de bioensaios também, e aí até mostra que, no caso, ela cultivou a microcistes em laboratório, preparou diferentes águas de estudo com diferentes densidades de microcistes, para a liberação da microcistina, que é uma cianotoxina liberada pela microcistes, que essa daqui é limitada na nossa portaria. E depois dá para ver que é uma hepatotoxina, olha o FIG, então o efeito, né, no rato é exatamente um hepatotóxico. Então eu lembro que ela começou a pesquisa tranquila, usando luva, né, na hora que ela viu o que fazia no ratinho, ela começou a ir para o laboratório parecendo uma astronauta, do medo da cianotoxina, né, de contaminação. Aí, quando a gente fala em também mananciais contaminados, nós temos o problema dos microcontaminantes orgânicos, que nem sabemos o que tem nas águas, essa que é a verdade. Então, a gente pode ter desde os agrotóxicos, então isso aqui é um resultado de uma pesquisa que foi feita lá em Ribeirão, na UNAEP, em que monitoramos durante quase um ano o principal manancial da região, que é o Rio Pardo. E vocês veem que, na época, né, Ribeirão Preto é praticamente cana-de-açúcar em volta da cidade inteira. Então, a gente focou nesses dois princípios ativos, que era o principal herbicida usado na cana-de-açúcar na época, que era o Velper, que era formado por diuron e hexazinona. E aí você vê que, dependendo da precipitação, chegou a dar um pico aqui de 408 microgramas por litro de diuron na água do rio, na amostra que foi coletada nesse dia. Então, os mananciais estão sujeitos, sim, à contaminação por esses agrotóxicos. E aí a gente simulou, nesse caso aqui, até foi feito para quem tiver interesse, o tratamento convencional. E o tratamento convencional, gente, não remove. Se você tiver 408 microgramas por litro de diuron na água bruta, você vai ter 408 microgramas por litro de diuron na água final. Então, esse foi o resultado da pesquisa feita lá na UNAEP, que foi, inclusive, com o apoio da FINEP. Esse outro trabalho aqui também foi feito lá em São Carlos, por essa pesquisadora Rigobello, que teve a nossa participação também, em que ela simulou o tratamento convencional, contaminando a água com diclofenaco, que é um fármaco. E aqui são as etapas do tratamento convencional. Então, a água de estudo, ela contaminou com 1.000 microgramas por litro, coagulou, floculou e sedimentou, continuou com 1.000, filtrou em areia, simulando os filtros rápidos nas nossas zetas, continuou com 1.000, pós-clorou com 30 minutos e simulando ponta de rede aí com 24 horas. Então, nesse caso aqui, você viu, ocorreu uma degradação pela ação do cloro do diclofenaco. Mas um porém não houve uma remoção, houve uma transformação, porque o carbono orgânico aqui continuou exatamente igual após 24 horas, simulando o tratamento convencional. Então, essa molécula de diclofenaco formou provavelmente subprodutos, que ela conseguiu identificar alguns, por cromatografia de massa, né? Então, ela mostrou aqui o diclofenaco, né, após 12 horas de cloração, então já não tinha mais o pico dele, aí identificou um novo subproduto, e depois de 24 horas, mais alguns outros subprodutos também, de massas molares, ela até sugeriu as massas molares desses compostos, mas não foram identificados, se são tóxicos, se não são. Então, é a questão a gente às vezes acha que removeu o microcontaminante, mas, na verdade, a gente transformou em alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Às vezes, até mais tóxico do que o próprio fármaco. Outro problema que acontece muito, né, nos mananciais contaminados, que esse, sim, tem um efeito direto para quem opera as estações. Até então, criptosporídeo giardia, cianotoxinas e os microcontaminantes orgânicos, quem está operando a ETA, gente, tem que produzir a água que atende à portaria. E hoje a principal barreira, né, para os operadores é a tal da turbidez menor que meio na saída dos filtros.